O meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo A Economia e os Problemas Essenciais da Existência Humana, de Ludwig von Mises. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que me escutam pelo podcast e aqueles que me assistem por vídeo, seja pelo YouTube, Rumble e principalmente o Odysee. O Odysee é uma plataforma sem censura, então eu vou deixar para vocês já o link para inscrição no Odysee, vai estar aqui na descrição do vídeo. E vocês se inscrevendo através desse link, vocês não apenas mantêm o nosso canal de comunicação aberto, porque o YouTube pode sim nos proibir, nos banir, mas também você ajuda o Instituto. Sem mais delongas, eu vou apresentar o autor do artigo. O autor do artigo é o Ludwig von Mises. Eu acredito que ele dispense a apresentação, mas ele foi o decano da escola austríaca, ele foi um austríaco nascido na Áustria. Ele é o escritor da obra-prima Ação Humana e ele é o pai da praxeologia, que é a ciência da ação humana. Então, e nós temos dezenas de artigos escritos por ele e livros também, e ele foi a nossa inspiração, a inspiração de Lew Rockwell e Murray Rothbard ao fundarem o Instituto Mises do Alabama e nós aqui no Brasil ao fundar o Instituto Mises Brasil, que hoje se chama Instituto Rothbard. E sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. A ciência e a vida. Costuma-se censurar a ciência moderna por ela se abster de expressar juízos de valor. Essa neutralidade em relação ao valor, dizem os críticos, de nada serve ao homem que vive e que age, pois o homem necessita de que lhes digam quais devem ser os seus objetivos. A ciência, se não puder responder a essa questão, é estéril. Os críticos estão completamente errados, né? Na verdade, mas Mises vai concluir. Mas essa objeção não tem fundamento. A ciência não formula juízos de valor, mas provê o agente homem com informações necessárias para que ele faça sua própria valoração. Ela só não pode ajudar o homem quando este pergunta se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. A ciência, como a economia, a praxeologia e a economia da escola austríaca, principalmente, ela é uma ciência livre de juízo de valor. Quem faz juízo de valor somos nós, homens. Então, houve um certo debate, agora há pouco, que eu acompanhei na internet, as pessoas falando, a escola austríaca não tem nada a ver com o libertarianismo. Bom, isso para quem não tem princípio, para quem é um robô, ou uma pessoa que realmente não tenha princípio, seja imoral, antiética. Eu vou explicar. A escola austríaca de economia, ela fala simplesmente uma ciência lógico-dedutiva, que vai explicar, se você fizer A, então B. Então, com o conhecimento teórico que a escola austríaca te dá, você vai fazer um juízo de valor. É impossível não ser feito. Você não é um robô, você tem os seus pensamentos, seus anseios, você tem as suas preferências e, com base nelas, você vai julgar se tal ação é boa ou ruim. Por exemplo, um exemplo pequeno, o salário mínimo. Nós sabemos que se aumentar o salário mínimo vai gerar um desemprego e vai dificultar a contratação. E principalmente vai atrapalhar os mais necessitados, os menos beneficiados pela educação, os menos favorecidos. Então, você é um economista da escola austríaca, você vê isso, e se você não se tornar uma pessoa contra as leis de salário mínimo ao estudar, ao tomar conhecimento das consequências nefastas delas, bom, então ou você é um robô, não, eu não faço juízo de valor, eu só explico que o salário mínimo vai causar um desemprego e vai atrapalhar principalmente as pessoas que mais necessitavam. Que tipo de pessoa você é? Então mostra uma falta de caráter, uma falta de ética, uma falta de moral. Então eu acho que a escola austríaca ela não é desligada do libertarianismo, ela é a que dá a guarida, ela é que dá a munição para que nós sejamos ainda mais libertários. Caso contrário, seria apenas libertários modais, né? Libertários, eu quero fazer tal coisa, então porque eu quero fazer tal coisa, eu defendo a liberdade de se fazer tal coisa. Mas o meu vizinho, se ele quiser fazer outra coisa que eu não quero, então tanto faz para mim se ele for proibido ou não de fazer. Não, isso não é uma pessoa que deva viver em sociedade, né? Uma pessoa que tem essa apatia, essa sociopatia, na verdade, né? Que ela não liga para o sofrimento alheio, ela está completamente alheia. É meu vizinho, não sou eu.
É o pastor Niemöller, lá da frase de 1900, da época do nazismo, né? Que ele fala: primeiro vieram pelos cristãos, mas eu não fiz nada porque eu não sou cristão. Depois vieram pelos negros, mas eu não fiz nada porque eu não sou negro. Depois vieram, eu não me lembro exatamente, vieram pelos músicos, mas eu não fiz nada porque eu não sou músico. E aí vieram por mim, não tinha ninguém para fazer nada por mim. Esse seria o economista da escola austríaca que não faz juízo de valor de nada. Então, é um ser abjeto, não entra aí. Todos nós fazemos, sim, juízo de valor. Então, a escola austríaca, se você entende e conhece a escola austríaca e não é um libertário, ou você quer a destruição da sociedade, ou você não entendeu a escola austríaca, você não entendeu nada do que ela explica. A escola austríaca explica as consequências de ações. E se você não entender que a liberdade, após estudar a escola austríaca e conhecer todos os seus ensinamentos, não entender que a liberdade é o único caminho para prosperidade, paz, uma sociedade livre e justa, você não entendeu a escola austríaca. É claro, a pessoa lê, ela tem os objetivos dela, pode ser, e é possível sim ser um austríaco e não ser libertário. Você pode ser um nazista e um austríaco, ou um socialista e um austríaco. Você tem seu objetivo é destruir a sociedade, porque você é um socialista. Então você vai estudar a escola austríaca, vai entender tudo dela, e só que no final, você vai fazer seu juízo de valor e falar assim: maravilhoso isso aqui que você está explicando. Então quer dizer que se eu aumentar o salário mínimo, eu vou ferrar com os mais pobres? Meu objetivo é ferrar com os mais pobres, eu vou defender o salário mínimo. Então, sim, é possível, mas isso vai denotar uma falta de caráter completa. Essa questão evidentemente tem sido suscitada, e continuará sendo. Para que servem todos esses esforços e atividades humanas se, ao final de tudo, ninguém escapa da morte e da decomposição? O homem vive à sombra da morte. Quaisquer que tenham sido suas realizações ao longo de sua peregrinação, um dia ele irá morrer e abandonar tudo o que construiu. Cada momento pode ser o seu último momento. O futuro só contém uma certeza: a morte. Visto desse ângulo, todo o esforço humano parece ter sido vão e fútil. A nossa vida nessa terra é um sopro. Eu sou católico, cristão, eu acredito na vida eterna, contemplando a face do Senhor. É para isso que eu tento ser o mais correto possível na minha vida, porque essa vida é muito rápida. Então não me custa nada fazer o bem, mesmo que isso me traga uma vida mais dura materialmente falando. Eu poderia muito bem ser completamente desonesto, eu poderia estar na política, eu poderia estar roubando, matando, mas não, eu sou uma pessoa correta. Nunca passei a perna em ninguém, nunca cometi nenhum crime de verdade, né? Não sei se eu cometi algum crime ou não, pelo que o Estado diz, são tantas coisas, mas eu sei que eu nunca fiz o mal ao meu semelhante, porque eu quero exatamente, eu tenho um objetivo maior, que é essa vida eterna contemplando a face do Senhor. Mesmo que você não tenha, você também tem o comprometimento com a sua própria consciência. Você é uma pessoa boa, você está assistindo esse vídeo, você com certeza não iria dormir tranquilamente se você fizesse o mal para alguma pessoa, algum irmão, né? Então, as pessoas têm diferentes propósitos, diferentes pensamentos, diferentes compreensões do que é a vida na Terra, e por isso a gente vai ter sempre bandidos e sempre, graças a Deus, pessoas boas também. E nós continuamos trabalhando porque nós precisamos, é parte da nossa vida desejar coisas também, né? Além disso, a ação humana deveria ser considerada como algo inútil, mesmo quando julgada do ponto de vista dos objetivos que pretendia atingir. A ação humana jamais poderá produzir uma satisfação completa. Serve apenas para reduzir parcial e temporariamente o desconforto. Logo que um desejo é satisfeito, surgem outros. A civilização, costuma-se dizer, torna as pessoas mais pobres porque multiplica as necessidades. Desperta mais desejos do que os que consegue mitigar. Toda essa azáfama de homens diligentes e trabalhadores, toda essa pressa, esse dinamismo, esse alvoroço, não tem o menor sentido, porque não traz felicidade e nem paz. Não se pode alcançar a paz de espírito e a serenidade pela ação e pela ambição temporal.
A paz de espírito pode ser alcançada somente por meio da renúncia e da resignação. O único tipo de conduta adequada ao sábio é o recolhimento à inatividade de uma vida puramente contemplativa. A gente fica imaginando essa vida contemplativa, aqueles monges budistas, o ermitão, aquele que se retira da sociedade e fica apenas contemplando. Entretanto, todos esses receios, dúvidas e escrúpulos são superados pela força irresistível da energia vital do homem. Certamente, o homem não poderá escapar da morte, mas, no momento, está vivo. É a vida e não a morte que se apodera dele. Qualquer que seja o futuro que lhe tenha sido reservado, não pode fugir das necessidades da hora presente. É isso, a gente quer conforto. A gente quer água quente, a gente quer, depende de onde você mora, você quer um ar-condicionado, você quer ter uma geladeira para guardar os seus mantimentos, você quer uma boa comida, tudo que você quer, veja por que você quer. Tudo que você quer é porque você sente a necessidade daquilo, porque você tem um desconforto que você quer diminuir. Então, Mises ensina isso pra gente, que o homem só age para diminuir o próprio desconforto. E não é para diminuir o desconforto dos outros. Mesmo que você se ache caridoso porque você doa dinheiro aos pobres, você faz isso porque você se sente bem ao doar esse dinheiro aos pobres. Você se sente melhor, satisfeito. Você fez aquilo que você queria fazer. Você tinha um desconforto, que era não estar fazendo bem ao seu semelhante, e você supriu esse desconforto com a sua ação, dando dinheiro ao seu semelhante. Mesma coisa com seus filhos até. Você se sacrifica pelos seus filhos, mas é porque você ama os seus filhos e você quer vê-los bem. Então, para você vai lhe dar uma satisfação muito grande saber que você fez o melhor pelos seus filhos. Independente até do que eles achem no futuro, dessas suas ações ou não, independe. Você está fazendo o que você acha melhor para os seus filhos porque isso lhe traz um conforto. Ou lhe retira um desconforto. Você não viveria tranquilamente se você soubesse que está sendo negligente com seus filhos. Então o homem só age para diminuir o seu próprio desconforto, e nós temos necessidades de sempre diminuir esse desconforto. E quanto mais, como Mises diz ali, quanto mais evoluída a sociedade, quanto mais riqueza nós temos, mais desconforto a gente encontra, né? Então imagina o Bill Gates, por exemplo, ele tem tudo no mundo, mas ele ele encontrou um desconforto para ele que ele tenta diminuir nos usando como peões, infelizmente, né? Mas ele ainda assim, depois de ter tudo que ele tem, ele ainda busca os seus objetivos, busca diminuir os seus desconfortos. Ele quer diminuir a população mundial abertamente, né? Então para isso ele vai usar os meios que ele tem, a vacina, os governos, tudo que ele puder. Enquanto tiver vida, o homem não pode deixar de obedecer ao seu impulso básico, o elan vital. É da natureza do homem procurar preservar e fortalecer a sua vida, procurar diminuir o seu desconforto, buscar o que possa ser chamado de felicidade. Em cada ser humano existe um ID, um impulso instintivo, inexplicável e não analisável, que é a fonte de todos os impulsos, a força que nos impele à vida e à ação. A ânsia original e permanente por uma existência mais plena e mais feliz. Existe enquanto o homem vive e só desaparece quando sua vida se extingue. A gente vai fazer coisas sempre. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente queira fazer e a gente quer fazer essa coisa porque a gente sente algum desconforto. Vamos supor, você ganhou na Mega Sena, ficou rico. Pode comprar o que quiser no mundo, você vai querer viajar. Por quê? Porque te causa um desconforto não conhecer tais países, ou estar naquele lugar que você está e não no outro. Então você vai agir por isso. Você vai querer comer coisas boas, porque te dá um desconforto comer arroz com feijão, você quer comer caviar com champanhe. Então sempre você vai buscar alguma coisa a mais na sua vida, mesmo que seja fútil, para os outros, né? Ninguém pode dizer o que é fútil, o que é útil, mas na visão dos outros, algo completamente fútil, na sua visão, é algo que você quer fazer. Então, não é fútil, é útil. E vai diminuir o desconforto. A razão humana está a serviço desse impulso vital. A função biológica da razão é preservar e promover a vida e adiar a sua extinção tanto quanto possível. O pensamento e a ação não conflitam com a natureza. Ao contrário,
são o principal traço da natureza humana. O que mais apropriadamente distingue o homem dos demais seres vivos é o fato de conscientemente lutar contra as forças hostis à sua vida. Portanto, tudo o que se tem dito sobre o primado dos elementos irracionais é vazio de significado. No universo, cuja existência a nossa razão não pode explicar, analisar ou conceber, há um pequeno setor nos limites do qual o homem pode, numa certa medida, diminuir o seu desconforto. Esse setor, reservado ao homem, é o domínio da razão e da racionalidade, da ciência e da ação propositada. A sua mera existência, por mais exígua que seja, por deficientes que sejam os seus resultados, não permite que o homem se entregue à resignação e à letargia. Nenhuma sutileza filosófica poderá jamais impedir um indivíduo sadio de recorrer às ações que ele mesmo considera adequadas para satisfazer as suas necessidades. A gente não consegue tirar as pessoas do que elas querem fazer de fato, de diminuir esses desconfortos que elas têm. O pai, você não consegue fazer ele parar de criar o seu filho, de dar o melhor para o seu filho, graças a Deus, por mais que você jogue argumentos contrários a essa paternidade ou esse amor que o pai sente pelo filho. Alguns, né? Óbvio, infelizmente não são absolutamente todos, mas a maioria, eu diria. Pode ser que no recôndito da alma humana exista o desejo de uma existência vegetativa, inativa e pacífica. Mas, no ser humano, esses desejos, quaisquer que possam ser, são superados pelo afã de agir e de melhorar as condições de sua própria vida. Quando prevalece o espírito de renúncia, o homem morre. Ele não se transforma num vegetal. É isso, a gente só para de agir, para de ter desconforto quando a gente morre mesmo. E a gente, por mais que a gente fale, olha, eu quero uma vida que eu vou ganhar dinheiro e não vou fazer mais nada, eu vou ficar deitado e jogando videogame, sei lá, sem fazer absolutamente nada. Não vai acontecer isso. Você vai achar alguma coisa para fazer, algum desconforto, você vai querer conhecer mais gente, conhecer outros lugares, ganhar mais dinheiro talvez, ou fazer obras de caridade, alguma coisa, você vai agir, você não vai virar um vegetal. Enquanto você for sadio, obviamente você pode virar um vegetal por um acidente, alguma coisa, mas enquanto você estiver vivo, com saúde, você vai estar agindo para diminuir os seus desconfortos. É claro que a praxeologia e a economia não informam ao homem se ele deve preservar ou renunciar à vida. A vida em si e todas as forças desconhecidas que a originam e que a mantêm é um dado irredutível e, como tal, fora do âmbito da ciência. O tema central de que se ocupa a praxeologia é exclusivamente a ação, a mais típica manifestação da vida humana. A praxeologia é maravilhoso. Eu vou ler outro dia um artigo explicando mais a praxeologia, então por isso eu vou ser mais breve no comentário. A ciência econômica e os juízos de valor. Embora haja muitas pessoas que condenam a ciência econômica por sua neutralidade em relação a julgamentos de valor, há também os que a condenam por sua suposta indulgência em relação aos mesmos. Uns dizem que a economia deve necessariamente expressar juízos de valor e que, portanto, não é realmente uma ciência, uma vez que a ciência tem que ser indiferente a valores. Outros sustentam que a verdadeira ciência econômica deve e pode ser imparcial e que só os maus economistas infringem esse postulado. Eu não digo isso, eu digo que a ciência, como nós conhecemos, a ciência econômica, a saber, a economia da escola austríaca, esta é a verdadeira economia, não aquilo que é ensinado nas faculdades de economia, que aquilo é keynesianismo, aquilo é obscurantismo, é estatismo, é uma teoria que beneficia os poderosos e o Estado, enquanto que a ciência econômica ela desvenda, que é a escola austríaca e a praxeologia, ela desvenda as consequências de ações, né? É isso que ela faz. Claro, como eu disse anteriormente, o juízo de valor cabe a cada um de nós fazer, não enquanto cientistas da escola austríaca ou da economia, né? Mas enquanto seres humanos. Então, primeiro analisemos como austríacos essa questão. Então aí você vai explicar, sem juízo de valor, obviamente, que se há, então, um aumento de impostos vai diminuir a riqueza geral da nação.
Isso é óbvio. Bom, para muitos não é tão óbvio, para nós que conhecemos a escola austríaca é óbvio, mas acabou por aí. Não estou falando se isso é bom, se isso é ruim. Por exemplo, aumentar o salário mínimo vai gerar um maior desemprego, principalmente dos mais desfavorecidos. E aí? Isso é o que explica a escola austríaca de economia. Ponto final. Daí, obviamente, que nós somos seres humanos e nós, inclusive Mises, nos seus trabalhos, não é 100% livre de juízo de valor. Ele, em muitos pontos, ele acaba dando as suas opiniões também, né? Ele não é um robô, ele é um ser humano. A confusão existente na discussão desses problemas é de natureza semântica e se deve à forma inadequada de muitos economistas empregarem certos termos. Suponhamos que um economista investigue se uma medida A pode produzir um resultado P, para cuja realização foi recomendada, e que chegue à conclusão que A não resultará em P, mas em G. Um efeito que mesmo os que propõem a medida A consideram indesejável. Se esse economista enunciar o resultado de sua investigação, dizendo que A é uma medida má, não estará formulando um juízo de valor. Estará apenas dizendo que, do ponto de vista dos que desejam atingir o resultado P, a medida A é inadequada. Como eu disse, você quer uma maior riqueza na sociedade. Então, a proposta é o seguinte: vamos aumentar impostos e eu quero uma riqueza maior na sociedade. Então, o economista ele vai elaborar a teoria dele, vai mostrar o que um aumento de imposto vai gerar. O aumento de imposto vai chegar no aumento da riqueza da sociedade? Não. Vai chegar na diminuição da riqueza da sociedade. Então, o proposto vai ser a explanação do teórico libertário, do economista. O economista vai chegar nessa conclusão e vai expor. Vai falar, olha, se você deseja maior riqueza da sociedade, aumentar os impostos é uma medida ruim. Mas se você deseja a destruição da sociedade, aumentar os impostos é maravilhoso. É isso mesmo. Se é isso que vocês querem, vai ser muito bom. Mas não é. A gente sabe que os políticos, eles querem o dinheiro, o poder, status nas mãos deles, né? Independente das consequências. Eles não têm nenhum princípio e eles têm os objetivos deles, não são altruísticos, são de benefício próprio. Então, como eles se beneficiam de tal medida? Aumentar os impostos vai aumentar o número de dinheiro que passa nas minhas mãos. É isso, e é por isso que eles prestigiam tanto a escola keynesianista e todas as outras escolas de economia que não a austríaca, porque a austríaca vai mostrar para ele e para todos que quiserem estudá-la e conhecer as suas conclusões, vai mostrar que o aumento de impostos vai ser ruim para toda a sociedade, talvez menos para eles. Então, por isso, a escola austríaca de economia ela é rejeitada pelos poderosos, pela academia, porque não traz nenhum benefício para eles, para os poderosos. É nesse sentido que os economistas que defendem o livre comércio condenam o protecionismo. Eles demonstram que a proteção, ao contrário do que pensam os seus adeptos, diminui em vez de aumentar a quantidade total de produtos, e que, portanto, é indesejável do ponto de vista dos que preferem que a oferta de produtos seja a maior possível. Os economistas criticam as políticas em função dos resultados que pretendem atingir. Quando, por exemplo, um economista diz que uma política de salários mínimos é má, o que está dizendo é que os seus efeitos contrariam os propósitos dos que a recomendam. Claro, os que estão recomendando, eles não estão falando que estão querendo aumentar o salário mínimo para beneficiar uma casta de sindicalizados ou de pessoas que já estão empregadas, em detrimento das pessoas que estão desempregadas. Não, eles não falam isso, eles falam que queremos ajudar os mais pobres, os necessitados, aqueles que não têm uma produtividade tão grande. É essa mentira deles. Se eles falassem, olha, nós queremos o salário mínimo para prejudicar os pobres mesmo e para ajudar os sindicatos e proteger categoria X, Y, Z ou aquelas pessoas que estão empregadas, as pessoas vão falar, tá, beleza, economicamente, teoricamente, você está certo, os seus objetivos não são nobres, mas é isso, como a política ela vive de esconder os objetivos reais, né, para poder usar os meios que forem. E por isso eles utilizam essas teorias e prestigiam tanto economistas que não são austríacos. É sob esse mesmo prisma que a praxeologia e a economia,
consideram o princípio fundamental da existência humana e da evolução social, qual seja que a cooperação sob a divisão social do trabalho é um modo de ação mais eficiente do que o isolamento autárquico dos indivíduos. A praxeologia e a economia não dizem que o homem deveria cooperar pacificamente no contexto da sociedade. Dizem apenas que o homem deve agir dessa maneira se desejar atingir resultados que de outra forma não conseguiria. A obediência às regras morais necessárias ao estabelecimento, à preservação e à intensificação da cooperação social não é considerada um sacrifício a uma entidade mítica qualquer, mas o recurso ao meio mais eficiente, como se fosse um preço a ser pago para receber em troca de algo a que se dá mais valor. É isso, a gente usa dos meios necessários para atingir os fins. E espero que todos vocês usem os meios pacíficos, voluntários para atingir os seus fins. Não usem meios hediondos, porque mesmo que você tenha fins nobres, o uso de meios hediondos não é justificável, né? O uso de meios hediondos é sempre crime, independente se você tem distintivo, mandato, se você ganhou eleição. Se você usar um meio hediondo, como trancar as pessoas em casa ou injetar substâncias contra a vontade dessas pessoas nos seus corpos, tudo isso se esvai, né? Você, com um objetivo nobre, eu quero salvar a humanidade, você acaba por destruí-la, né? Destruir toda a civilização que nós temos e trazer a barbárie, a lei da selva de verdade para a sociedade. É isso que o Estado faz, né? Todos os dogmatismos e todas as escolas antiliberais uniram suas forças para impedir que as doutrinas heteronomônicas do intuicionismo e dos mandamentos revelados fossem substituídas por uma ética autônoma, racionalista e voluntarista. Todas elas condenam a filosofia utilitarista pela impiedosa austeridade de sua descrição e análise da natureza humana e das motivações últimas da ação humana. Apenas um ponto precisa ser mencionado, porque, de um lado, representa a essência da doutrina de todos os mistificadores contemporâneos e, de outro, oferece ao intelectual comum uma bem-vinda desculpa para não ter que se submeter à incômoda disciplina dos estudos econômicos. Dizem esses críticos que a economia, no seu apriorismo racionalista, pressupõe que homens visem unicamente, ou pelo menos primordialmente, ao bem-estar material. Mas, na realidade, os homens preferem os objetivos irracionais aos objetivos racionais. São guiados mais pela necessidade de atender a mitos e a ideais do que pelo desejo de ter um melhor padrão de vida. A gente vê isso muito, esses socialistas, esses estatistas, pessoas que defendem o Estado como um meio legítimo, não tem racionalidade por trás, eles não pensaram antes, porque se eles pensassem, se eles estudassem e se submetessem à verdadeira teoria econômica, que é a economia da escola austríaca, eles iriam entender o que as suas ações fazem e não iriam recorrer ao simplismo das medidas fáceis ou aquelas que parecem boas, mas não há nenhuma racionalidade por trás. Pensar e estudar e levar a fundo o seu raciocínio toma tempo, é preciso tutano para fazer isso. E a gente sabe que as pessoas não querem pensar muito sobre as coisas, elas querem tudo mastigado, elas querem tudo agora. Então a economia é desprezada, a verdadeira economia é desprezada, e eles preferem escutar especialistas que propõem qualquer coisa que soe boa. Por exemplo, vamos ajudar os mais pobres, vamos aumentar o salário mínimo. Parece uma medida, olha, impressionante. Vamos tomar essa medida, então. É isso aí. Eu defendo, claro que eu defendo o salário mínimo. Imagina, todo mundo ia receber menos que o salário mínimo se não tivesse salário mínimo. Escuta, mas não tem gente que recebe mais que o salário mínimo? Essa perguntinha que eu fiz, esse tipo de questionamento, isso incomoda as pessoas se sentem muito incomodadas quando você coloca em dúvida aquilo que eles já têm como certo. Não, mas o professor da escola falou isso. Quando eu fiz faculdade de economia, meu professor, eu tive 4 anos sobre isso. Como é que que pergunta é essa? Eu vou estar errado? Você tá louco? Sai daqui, você não sabe nada. Acontece, as pessoas fazem isso. Elas ficam bravas, elas não querem repensar tudo. Elas foram
doutrinadas a vida inteira para acreditar nessas mentiras que o Estado conta, que esses economistas contam. E se você for tentar estudar um Keynes da vida, você vai ficar mais confuso ainda. A linguagem, veja a linguagem de Mises para explicar a economia. Veja a linguagem de Keynes. Keynes floreia, enche linguiça demais. Você não consegue entender muito bem o que Keynes diz. E é bem difícil, eu acredito que nem Keynes entendia tudo o que ele disse. É muito complicado mesmo. E eu acho que não dá para entender de verdade. Quando a pessoa não tem uma mensagem substancial, uma mensagem racional para te passar, quando não é a verdade o que a pessoa está tentando te passar, ela vai florear, vai inventar, vai encher linguiça. Veja você, eu pelo menos quando eu tinha as redações na escola, eu tinha que responder alguma pergunta ali que eu não sabia de nada, em vez de deixar em branco, eu enchi a maior linguiça possível ali, recebi um meio certo, ou sei lá, um errado, mas pelo menos eu tentei, né? E acho que é isso que Keynes estava tentando fazer, né? Estava tentando encher linguiça para ver se conseguia fazer passar as ideias que ele queria passar. Ele tinha os seus interesses também, ele era bancado por poderosos que tinham interesse no seu trabalho, e aí ele tinha que entregar o trabalho bem feito e explicar tudo tintim por tintim para que fosse aceito pela sociedade. E como que ele fez isso? Dificultando ao máximo o entendimento, enchendo linguiça, floreando, e enquanto Mises é direto, reto e muito simples de entender. Em resposta, o que a economia tem a dizer é o seguinte: a economia não pressupõe e nem considera um postulado que os homens vivem unicamente, ou pelo menos primordialmente, ao que é denominado de bem-estar material. A economia, enquanto ramo da ciência geral que estuda a ação humana, lida com a ação humana, isto é, com a ação propositada do homem no sentido de atingir os objetivos escolhidos, quaisquer que sejam esses objetivos. Aplicar aos fins escolhidos o conceito de racional ou irracional não faz sentido. Podemos qualificar de irracional o dado irredutível, isto é, aquelas coisas que o nosso pensamento não pode analisar e nem decompor em outros dados irredutíveis. Nesse sentido, todos os objetivos escolhidos pelo homem são, no fundo, irracionais. Não é mais nem menos racional desejar a riqueza, como fez o Creso, ou aspirar à pobreza, como faz um monge budista. A gente não pode julgar os objetivos das pessoas. É irracional, é racional. Eu quero ser pobre. Para você pode parecer um absurdo, mas tem pessoas que querem mesmo. E tem pessoas que querem ser muito ricas. E quando chega lá no final, o Bill Gates, como eu já falei, já tem bilhões, centenas de bilhões de dólares. Que mais? Os poderosos. A pessoa chega e vira presidente de um país, ele quer mais. Não basta aquele poder, ele quer mais. Vira governador de São Paulo, não basta só eu roubar metade aqui do que vocês produzem, eu mandar em vocês, em cada aspecto da vida de vocês, eu também vou agora dizer quem pode sair na rua, quem não pode, que horas pode, que horas não pode, se vai trabalhar, se não vai, quando vai usar a praça, o parque, as ruas. A pessoa fica embebida, né? O bosta, né? O Dória, ele é um bom exemplo, porque ele já roubou dinheiro até cansado de todos nós, fazendo os lobbies dele, sempre foi envolvido com política, né? Todo o dinheiro dele que ele tem, ele deve ao establishment, ao Estado, e ele já tem a maior casa possível do Jardim Europa. Não dá para ter uma casa maior que aquela, é um tamanho de um clube, né? A casa dele é muito grande mesmo. Ele tem dinheiro que nunca vai faltar. Nunca vai acabar o dinheiro. Ele pode comprar iate, fazer o que quiser. E mesmo assim, esse sujeito ainda quer o poder, o status. E quando ele conseguiu o poder, ele quer mais poder. Ele foi prefeito, ficou 2 anos, nem 2 anos, sei lá quanto tempo ele ficou de prefeito. Já foi governador, agora está lutando para ser presidente. E quando ele assumiu o governo, ele já tinha todo o poder que o governo já tinha em São Paulo, no Brasil antes, né? Mas aquilo não bastava para ele. Ele, megalomaníaco, agora controla até o que você usa, que vestimenta você usa, e se você respira livremente ou não. Você pode sair sem focinheira na rua? Pode, ninguém vai te pegar, mas ele diz que não.
Então, ele controla até se você respira ou não respira. O oxigênio, o ar que você respira. Então, veja aonde chegou a megalomania do sujeito. Mas, bom, não é sobre ele isso aqui. O que os críticos têm em mente ao empregar o termo objetivos racionais é o desejo de maior bem-estar material e de melhor padrão de vida. Para saber se sua afirmativa de que os homens em geral e os nossos contemporâneos em particular estão mais interessados em mitos e sonhos do que em melhorar o seu padrão de vida é ou não correta, basta verificar os fatos. Não há necessidade de muita inteligência para saber a resposta certa, e não precisamos aprofundar a discussão, mesmo porque a economia nada tem a dizer a favor ou contra os mitos em geral. Mantenha sua neutralidade em relação à doutrina sindical, à doutrina de expansão da oferta monetária e a todas as outras doutrinas, na medida em que os seus partidários as considerem e as defendam como mitos. A economia só lida com essas doutrinas na medida em que sejam consideradas como um meio para atingir determinados fins. A economia não afirma que o sindicalismo trabalhista seja um mau mito. Afirma apenas que é um meio inadequado para aumentar os salários dos que desejam ter salários maiores. Compete a cada indivíduo decidir se prefere seguir o mito ou se prefere evitar as consequências inevitáveis que advirão de sua realização. Como eu comentei já aí. Socialismo. Eu sou socialista. Ok. Problema seu. Socialista, beleza. Agora, se você falar eu sou socialista porque eu quero o bem dos pobres, bom, eu posso dizer, se você ama muito os pobres, você é socialista, então você ama tantos pobres que você quer que todos sejam pobres, né? Então aí beleza, aí você vai atingir o seu fim com o socialismo. Se você ama pobre e pobreza, né, você vai obter mais do que você quer com o socialismo. Agora, se você ama os pobres e quer que eles adquiram mais riqueza, que eles saiam desse estado de pobreza, o socialismo é um caminho tenebroso para isso. É o caminho contrário, está indo na contramão. Você está causando mais, gerando mais pobreza ao mesmo tempo que quer que os pobres fiquem mais ricos. Não, isso não vai acontecer. Quanto mais pobreza, mais pobres. Quanto mais riqueza, menos pobres. Claro, e o que é pobre muda de um país para o outro, de uma época para outra. Um pobre hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, ele vive melhor do que os reis viviam há séculos atrás. Ele tem mais conforto, ele tem ar-condicionado, ele tem banheiro, tem geladeira, ele come coisas que os reis jamais pensariam em comer. Claro, ele não vai ter serviçais, todo um país inteiro lhe servindo, mas ele vive com um conforto maior. E o que é ser pobre nos Estados Unidos, por exemplo, difere não apenas dos tempos passados, mas hoje em dia. Um pobre nos Estados Unidos, ele tem acesso a uma vida que nem os ricos em alguns países muito pobres têm. Tem uma curva, a curva de Gauss, né? É bem interessante. É uma curva que mostra o tamanho da classe, isso em países mais livres, né? Mas mesmo nos mais pobres também acontece. A curva de Gauss ela vai mostrar um pequenininho os muito ricos, aí a classe média alta, a classe média, e aí a classe média baixa e os muito pobres, os mendigos, né? Os que vivem realmente na pura e 100% miséria, né? E isso muda. Nos Estados Unidos, esse aqui é o cara que vive num trailer, ele tem que pegar o transporte público, mas ele tem acesso à comida, não a melhor comida, claro, a nutrição não vai ser a melhor, mas nos Estados Unidos é assim a vida do cara. Ele tem um emprego, ele assiste televisão, ele tem televisão na casa dele, ele tem computador, tem um celular, e enquanto esses mais pobres, miseráveis, em outros países, vão ser as pessoas que realmente estão morrendo de fome, não tem nem o que comer, não tem casa, não tem nada. E os mais ricos também vai mudando, a classe média, o que é a classe média. Isso acontece na maioria dos países, não muda. Claro, e aí o que vai ser essa classe média num país socialista, por exemplo, são os muito pobres, é o miserável, vai ser aqui o muito miserável, então aqui o que come um prato de arroz por dia, aqui o que come meio prato de arroz, aqui o que come, e nos mais pobres, que não come nada, que morre de fome. E os mais ricos, claro, o politburro, bem poucos também, que comem caviar com champanhe
quilos e quilos por dia, são bem poucos. Os funcionários públicos que têm um certo conforto maior, tem uma casa, tem talvez aquecimento na casa deles, come um pouquinho melhor, e o povo todo sofrendo. Mas a curva é sempre a mesma na maioria dos países. Isso aí tem um gráfico desse no livro Estado Não Obrigado, onde o Marcello Mazzilli ele explica direitinho esse ponto. Nesse sentido, podemos dizer que a economia é apolítica ou não política, embora seja a base de todo tipo de ação política. Podemos ainda dizer que a economia é perfeitamente neutra em relação a todos os julgamentos de valor, uma vez que ela se refere sempre aos meios e nunca à escolha dos objetivos últimos que o homem pretende atingir. Como eu já disse. O conhecimento econômico e a ação humana. A liberdade de o homem escolher e agir sofre restrições de 3 tipos. Em primeiro lugar estão as leis físicas, a cujas inexoráveis determinações o homem tem que se submeter se quiser permanecer vivo. Em segundo lugar, estão as características e aptidões congênitas de cada indivíduo e sua inter-relação com o meio ambiente. Tais circunstâncias, indubitavelmente, influenciam tanto a escolha dos fins e a dos meios, embora nosso conhecimento de como isso se processa seja bastante impreciso. Finalmente, existe a regularidade das relações de causa e efeito entre os meios utilizados e os fins alcançados, ou seja, as leis praxeológicas, que são distintas das leis físicas e fisiológicas. Então aqui o que ele quer dizer, a gente tem no primeiro lugar as leis físicas, por exemplo, a gravidade, eu não posso sair da minha casa pela janela, senão eu vou morrer, então eu preciso me ater a essas leis para sobreviver, né? E em segundo lugar, vem as ações de cada um de nós na relação com o meio. Por exemplo, se a pessoa nasce sem os 2 braços, as 2 pernas, ela vai acabar tendo uma relação diferente com o mundo exterior. Se a pessoa nasce cega, se a pessoa nasce muda, tudo é diferente para essa pessoa. Claro, não as leis físicas, né, nem as leis econômicas, mas a relação que ela vai ter com o meio e por isso, portanto, seus objetivos e fins vai mudar também. Se a pessoa nasceu nos Estados Unidos é uma coisa, se ela nasce num país bem frio como a Islândia é de um jeito, se ela nasce no México é diferente. As pessoas, o meio também interfere, claro que interfere, embora nós não saibamos exatamente como, né? E as relações de causa e efeito entre os meios utilizados e fins alcançados, que são as leis econômicas. Se você quiser A, então faça B, se você quiser C, então faça D. Isso é o que a economia pode te explicar, né? A praxeologia pode te explicar. A elucidação e o exame formal dessa terceira categoria de leis do universo é o objeto de estudo da praxeologia e do seu ramo mais bem desenvolvido até o momento, a economia. A economia é um ramo da praxeologia. O conhecimento acumulado pela ciência econômica é um elemento essencial da civilização humana. É a base sobre a qual se assentam o industrialismo moderno, bem como todas as conquistas morais, intelectuais, tecnológicas e terapêuticas dos últimos séculos. Cabe aos homens decidirem se preferem usar adequadamente esse rico acervo de conhecimento que lhes foi legado ou se preferem deixá-lo de lado. Mas, se não conseguirem usá-lo da melhor maneira possível, ou se menosprezarem os seus ensinamentos e as suas advertências, não estarão invalidando a ciência econômica, estarão aniquilando a sociedade e a raça humana. Mises completa o seu artigo de maneira sensacional para atentar sobre a importância da ciência econômica. Obviamente, baseada na praxeologia, não a mentirosa, a ciência fraudulenta que ensina nas faculdades de economia. Nós temos esse guia, nós temos essa ciência que pode nos explicar, os estudos que podem nos explicar o que cada uma de nossas ações pode acarretar. Por que não usá-la? Por que você acha que os poderosos ignoram a verdadeira ciência econômica e abraçam qualquer pajé que apareça, dizendo que para atingir qualquer fim que seja dado, o Estado deve intervir?
o dinheiro deve ser jorrado para os cofres estatais. Se nós tivermos qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de problema, pergunte ao político. O político deve usar a violência para resolver cada tipo de problema. É por isso, é exatamente por isso, porque jorra dinheiro para os políticos, o status e o poder desses planejadores crescem, e é isso que eles querem. Eles querem benefício próprio. E o que é o benefício próprio, se não mais dinheiro, mais poder, mais status. E a gente sabe, os piores chegam ao poder sempre. E eles vão... Esses são os objetivos deles. E não, nunca vai ser um fim nobre, mesmo que tenha alguém que tenha um fim nobre dentro do Estado. Ele não pode jogar contra o time dele, entendeu? Ele não pode simplesmente virar e falar, olha, agora eu entendi, agora chamei um cara da Escola Austríaca de Economia aqui, entendi como é que é, nós temos que acabar com o Estado. Eu entendi isso. Ele vai abrir mão do poder dele, vai jogar o anel do Senhor dos Anéis lá, do Frodo, vai jogar no vulcão para derreter e desaparecer tanto poder? Dificilmente, né? A gente não acha que isso seja possível. E é por isso que a ciência econômica, a verdadeira ciência econômica, é afastada da academia, ou seja, a Escola Austríaca de Economia, ela é rechaçada na academia. Se você for fazer uma faculdade de economia, hoje pode ter até mudado um pouquinho devido à nossa influência em influenciar muito mais alunos do que professores. Então, alguns professores estão tendo que pelo menos citar e falar o nome de Mises, o nome de Rothbard, porque eles querem rechaçar. Então, eles vão falar, mas vão falar mal. Se você encontrar alguém que fale bem, põe aqui nos comentários, é muito raro que isso aconteça. Porque exatamente a academia também sobrevive desses poderes e dá esses... Imagina um professor de economia na faculdade, ele não sabe nada sobre a Escola Austríaca de Economia, e se souber vai ficar doido, porque tudo que ele ensinou e aprendeu até hoje estava errado. Com que cara ele vai ficar? Todos os trabalhos, se ele escreveu um livro ou se ele escreveu teses, todas as teses deles vão por água abaixo. Todos os louros, todo o departamento de economia que ele montou, todos ali são comunistas, socialistas, estatistas, keynesianos, todos eles são assim. O que vai ser dele? Ele fala assim, não, pessoal, acabou, mudou aqui, então agora vocês vão ter que tudo voltar para a escolinha, vocês estão todos demitidos, vocês não sabem nada de escola austríaca, vai todo mundo embora, eu vou contratar só quem saiba de escola austríaca aqui para ensinar economia de verdade, pô. Isso que a gente está ensinando não tem o menor sentido. Não vai acontecer, não desse jeito. Talvez cursos online floresçam de Escola Austríaca de Economia, também não sei, porque você não ganha nada com isso, você não vai ganhar um diploma se você estudar Escola Austríaca de Economia com a gente. Se estudar também, os bancos não vão te contratar, os políticos não querem vocês, o dinheiro não jorra pra gente. Então é por isso que a verdadeira ciência econômica é completamente ignorada, porque ela tira poder dos poderosos, ela ameaça instituições estabelecidas, e o caminho que ela dá é o caminho, se você quiser atingir os objetivos que eu acredito que a maioria dos políticos dizem ter, que é aumentar o nível de riqueza dos indivíduos, diminuir a pobreza, trazer mais conforto material para as pessoas, e espiritual também, né? Porque os objetivos não são sempre materiais, a gente tem, como eu já comentei, objetivos espirituais também. O nosso desconforto espiritual que nos faz ir à igreja, nos faz procurar Deus e fazer caridade, ajudar o próximo. É isso, nosso desconforto conosco mesmo, não é muito material, né? Nossas ações se materializam, sim, quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, mas não é o ir à igreja, né? É algo maior, não é o ajudar ao próximo, é algo maior que nós temos em troca. Nós não recebemos nenhum bem material em troca, né? Apesar de nossas ações serem concretas. E é isso, por isso que é tão importante estudar a economia e a economia da escola austríaca. Então eu convido todos vocês a continuarem esses estudos, não parem por aqui, não esperem eu ler todos os artigos, vão lá, leiam os artigos de Mises, a leitura é fácil, não é um bicho de 7 cabeças. Tem alguns artigos, eu concordo, que são mais avançados, principalmente de alguns autores não tão claros como o Mises, como Hayek, por exemplo. Hayek
é um autor mais difícil de compreensão, porém é muito mais fácil entender Hayek, é possível entender Hayek e é impossível entender Keynes. Essa é a grande verdade. Então, um economista de verdade, ou pelo menos um que se aproxime da escola austríaca de economia, você vai entendendo cada vez melhor. Eu me lembro, assim, numa toada só, eu li Galbraith, que é um comunista, praticamente, mas para mim ele soava como liberal, porque eu não tinha todo o conhecimento. Aí eu li Milton Friedman. O Galbraith eu não entendi muito bem, ficou várias passagens ali, algumas coisas vagas, algumas ideias antagônicas, algumas contradições. Aí eu li Milton Friedman bem menos contraditório, mas pesadamente contraditório em alguns pontos, né? E depois fui ler Mises, Rothbard, tudo, e aí eu não consigo encontrar contradições, assim, na teoria econômica, pelo menos de Mises. Consigo encontrar, sim, na sua teoria política, né? Mises, ele, ao mesmo tempo que defendia a secessão até o nível do indivíduo, ele defende que o Estado deva existir. Então, como assim? Se o indivíduo pode ser soberano, ele deve ter esse direito de ser soberano, como que o Estado pode ainda assim se impor sobre o indivíduo? Então, claro, Mises não era um teórico anarcocapitalista, ele não chegou até esse ponto, ele não desenvolveu o raciocínio nesse ponto. Tudo que ele fala sobre anarquismo é sobre a falsa anarquia, que é a anarquia de esquerda, que não tem nada de anarquia, ela exige sim um controle completo sobre a sociedade por uma entidade que seja os coletivos, o que quer que seja, isso é Estado, é a violência organizada, né? Então, se você, por exemplo, eu discutia muito com anarcocomunistas lá no começo, para entender, eu estava tentando entender tudo, né? Ver onde eu me encaixava, e eu discutia com os anarcocomunistas e eu falava assim, olha, tudo bem, aí um dia a gente chega e divide tudo igual para todo mundo tem uma casa igualzinha, cerquinha branquinha, tal, não sei o quê. Eu dedico meu tempo ao trabalho, eu me esforço muito e acabo fazendo uma casa de 5 andares. Minha casa que era de 1 andar, igual de todo mundo, eu não estava satisfeito, agora minha casa tem 5 andares. Eu poderia ter isso? E eles falam que não, né? Que não poderia, porque você não pode ter mais que os outros, não sei o quê. Mas quem ia me impedir se é anarquia? Aí eles falam, não, coletivo, a coletividade, é o Estado, é o Estado. Então, por isso, Mises falava sobre uma anarquia que não é uma anarquia, não existe aquela anarquia. E também não é a anarquia que nós defendemos, o anarcocapitalismo não é uma anomia, não é a ausência completa de regras, de leis. Não, é a anarquia, ela exige que tenha uma lei, e essa lei é que não pode haver um rei, não pode haver uma entidade ou a violência institucionalizada. E essa é o Estado, né? Então, se não pode haver o Estado, não quer dizer que não há leis. Há uma lei, a lei é a lei da propriedade privada. Ou seja, cada um por si, convivendo pacificamente, claro, mas buscando ajuda ou não dos outros no que precisar. Se eu precisar de ajuda com segurança, eu contrato uma empresa de segurança. Ou não, eu compro uma arma e faço eu mesmo minha segurança. Bom, mas isso é papo para outro artigo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.